intimidade. Sabe uma das coisas que mais Adão e Eva sentiu depois que pecou, irmãos? Era não poder passear de mãos dadas com Deus durante a variação do dia. Já pensou? E Deus também sentiu essa falta, irmãos. Porque a Bíblia fala, irmãos, que Deus descia. Ali mostra bem claro, irmãos, que aqui a terra antes do pecado é o jardim do Éden. Não era o céu ainda, porque Deus descia e andava com ele de mãos dadas pelo jardim. Essa comunhão, irmãos, é que Deus sempre quis e quer até hoje de ter. Só que ela foi interrompida por causa do quê? Do pecado. Por causa da desobediência do homem. Porque Deus é santo, irmãos. Deus ali quando disse para Adão, Adão não toque nessa árvore. Era Deus ali mostrando bem claro, irmãos. Eu coloquei Adão para ver que se aqui não está bom, você vai procurar a segunda opção. E ali então, Adão e Eva, irmãos, ele achou que aquilo era apenas algo cotidiano. Eles não conseguiram entender a profundidade de estar de mãos dadas com o único Deus soberano, poderoso, Criador dos céus e da terra. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo era todas as tardes. Aquilo até então, eles não compreendiam o que era. Eu acho que de vez em quando, irmãos, a terra ficava cheia, daqui a pouco vem Deus pegar nas nossas mãos. Porque eles não conseguiam compreender o amor de Deus. Eles não conseguiam compreender, irmãos, como é deliciosa esta comunhão. Entenda depois, irmãos, que eles pecaram. Depois que eles desobedeceram, por livre e espontânea vontade. Eu vi o Josué vindo aí, ele veio terça-feira, eu até falei meio assim, puxa vida, Josué, é só atravessar a rua. Hoje ele atravessou a rua, botou as pernas para andar. É isso. É onde realmente você precisa entender que hoje nós temos que buscar, irmãos, esta comunhão. Nós precisamos falar, Senhor, eu te quero mais, porque sem teu amor eu não sou nada. Vemos o mundo hoje, irmãos, tudo atrás do dinheiro. Hoje mesmo eu saí lá, o pastor Júnior trabalha lá com a gente, lá, passando aquele monte de terras, e ele até conhece. Uma das donas falou, olha aqui, ó, quando será que os homens vão entender que as riquezas desse mundo não é nada? Quantos donos já se passou por aquela terra? A terra continua e cadê eles? E de repente, irmãos, trocam a presença de Deus, a comunhão de Deus, por um pedaço de terra, por dinheiro, por coisas passageiras dessa terra. Mas aí, irmãos, eu quero até dizer aqui, eles até têm uma desculpa. Tem bastante dinheiro, tem bastante terras, poços. Agora eu fico mais revoltado quando eu vejo pobre, igual nós, não tem nada, e Jesus vem e oferece um tesouro no céu e a pessoa recusa. Aí que é pior, irmãos. Já passamos, irmãos, dificuldades nesse mundo. Temos que levantar todo dia, trabalhar, de repente você perde, ele vem ganhar. É aquela dificuldade, irmãos. Mas aí quando eu lembro que eu tenho a presença de Deus, irmãos, quando eu falo, eu tenho tudo. Quando você realmente compreender que essa comunhão com Deus, irmãos, ela é maior do que todas as riquezas desse mundo, ela é maior do que todos os tesouros que tem nesse mundo. Aí a hora que você passar por problemas, dificuldades, você fala, opa, mas eu tenho a presença de Deus. Eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração. Aí fica tudo fácil, irmãos. Quando vejo pessoas que falam, eu desviei, é porque nunca conseguiu compreender
a delícia que é ter a presença de Deus, ter a comunhão com Deus. Eles são apenas religiosos, irmãos. Em nome de Jesus, essa noite, sabe, a hora que eu vou começar a orar assim, de repente essa carne, puxa vida, volta a dormir. Deremos, não, é tão prazeroso, eu vou conversar com meu Deus. Eu vou falar com Ele. E aí, irmãos, eu já arrepio, já sinto aquela presença. Irmãos, que delícia. Porque eu sei que Ele está com os ouvidos, bem atentos para ouvir o meu clamor. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele tinha prazer em descer e andar de mãos dadas com Adão. Imagine, irmãos, naquele passeio, Adão e Eva falavam, perguntavam, e Deus respondia. Daqui a pouco, quando eles não tinham, era Deus que falava com eles. Irmãos, a nossa comunhão com Deus, ela é assim. Eu estou ali de repente, irmãos, até durante o dia, eu lembro, eu sempre estou assim, eu falo para os jovens, olha, de repente você está meio assim, só fala, eu te amo, Senhor. Obrigado pela tua presença em mim, pelo teu amor, pela tua bondade. Eu não mereço. E o Senhor me amou. Irmãos, na mesma hora assim, eu já sinto aquela alegria. Parece que as dificuldades, irmãos, os problemas já ficam tudo para trás. Por quê, irmãos? O que Jesus diz? Que nós temos que olhar para o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? É ter coisas aqui nesse mundo? Não estou falando que não é para você ter sonhos aqui nesse mundo. Tem, mas senão a gente não levanta trabalhar, a gente quer comer um pouco melhor, quer andar com um carro melhor, uma roupa melhor, mas é com o suor do teu rosto. Isso não é pecado. Deus disse, quer ter alguma coisa? Agora é suando. É pecado quando se vem fácil. Aí é o diabo que está oferecendo. Agora você trabalhando, suando, isso, Deus vai abençoar e prosperar a sua vida. Mas desde que o teu coração não esteja na incerteza das riquezas desse mundo. O nosso coração tem que estar aonde, irmãos? No céu, na presença do nosso Deus. Então eu quero aqui, irmãos, que cada um realmente pense, como é que está a sua intimidade com Deus? Está meio difícil, a hora que você vai orar, é um peso, mas tudo bem, vou lá. Aí você faz como uma reza. Pare, meu irmão. É tão gostoso comer, papai querido. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela vida, pela saúde. Como o Senhor é maravilhoso. Quantos livramentos Deus nos dá. Comece adorando a Ele, vendo o tamanho e a grandeza desse nosso Deus, a qual eu e você servimos, e que está ali, de mãos dadas conosco, irmãos, para ouvir as nossas petições, ouvir as nossas dúvidas. Será que realmente, irmãos, a sua hora de comunhão com Deus é de mãos dadas? Ou realmente você só vai assim, Deus, é isso, aquilo? Eu vejo pessoas, irmãos, que de repente falam, não, você tem que, tipo assim, prensar Deus na parede. Isso, o que é isso, meu irmão? Aí eu falei, meu Deus, eu prensar Deus? De maneira nenhuma. Aí eu falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajude, Senhor. Tu és o meu socorro. Tu és a minha torre forte. Tu és o meu chão firme, Senhor. Me ajude, porque estou fraco. Não foi igual Pedro. Quando ele olhava, andava sobre as ondas. Olhou para as ondas e começou a afundar. Mas assim mesmo, socorre-me. Na mesma hora, Jesus, ei, eu estou aqui. Essa comunhão, irmãos, que a igreja precisa voltar a ter. Hoje não se tem mais, irmãos. Essa é a realidade. As pessoas vêm para o culto realmente para assistir. Para ver realmente tipo um show.
De repente até dobra o seu joelho, irmãos. Somente como assim, uma questão de desencargo de consciência. E só para pedir, irmãos, é hora de pegar nas mãos de Deus e andar com Ele pelo jardim da comunhão, da intimidade. Eu estava cantando, estou cantando assim, eu começo a ver que ela é verdade, Senhor. A tua graça, a graça é o quê? Favor imerecido. Nós nunca merecemos, somos maus, irmãos. Somos maus. E assim mesmo veio Jesus, deixou os céus de glória para morrer a minha morte, para levar sobre si todas as maldições que era para mim, recaíram sobre Jesus. Todas as infâmias, injúrias, irmãos, cuspiram no rosto de Jesus, era para mim. Jesus fez tudo aquilo para mostrar para mim e para você que Ele nos ama. E sabe mais ainda, irmãos, que a Bíblia fala que tudo aquilo Jesus suportou, porque Ele estava reconciliando o homem com Deus. Ele estava ali voltando, dizendo assim, olha, você vai ter oportunidade novamente de andar de mãos dadas com esse Deus. Não tem aquele hino tão antigo, né? Segura as mãos de Deus. Hoje, quanto tempo faz, irmãos? Os crentes parece que esqueceram disso. Eles estão andando por si próprios, faz o que quer, nem pergunta, irmãos. Nós temos a oportunidade naquela comunhão de perguntar, Senhor, o que eu devo de fazer? Devo ir ou devo ficar? Senhor, fico naquele emprego ou vou para outro? Aí é a questão da sua intimidade. Se você tiver intimidade, você vai ouvir a voz bem audível. Faça assim, faça daquele outro jeito, assim. Não era assim que Moisés fazia? Hein? Olha que Moisés, lá depois do Sinai, estava lá, chegou aquele mar vermelho. Olhou para trás, Faraó. O povo, calma. Eu sei, calma. Aí um pouquinho, Senhor, me socorre, me ajude. E agora? Atrás ele falou, na frente o mar. Deus falou, meu amigo, não pare de marchar. Diga esse povo que marche. Mas eu quero que você vá lá. O que você tem na mão, Moisés? Um cajado. E o que eu falei que eu ia usar? O que você tinha nas suas mãos. Quando eu te chamei, olha que algo lindo, irmão. Quando Deus foi lá na sarça, o que Moisés tinha nas mãos? Um cajado, que ele cuidava das ovelhas do seu sogro. Tanto é que Deus falou assim, Moisés, fique tranquilo, eu não vou exigir nada além do que você sabe, da sua capacidade. Eu só preciso que você entregue nas minhas mãos. Vá lá e toque nessas águas. Moisés lá foi tocar, o mar frio. E não foi só abrir uma muralha direita e outra esquerda, irmão. Secou-se a areia. Passaram como terra seca. Porque o fundo do mar, irmãos, fica meio lamaçal, já pensou? Daí, como é que ia fundo? Na mesma hora, irmãos, secou. Ficou aquela pavimentação de areia, irmãos, bem seca. Pode passar, Moisés. Intimidade que Moisés tinha com Deus. Sabe por que de vez em quando eu e você, irmãos, paramos e de repente o inimigo vem e nos assola, que você não tem intimidade com Deus, você não tem comunhão com Deus. Comece a ter. Como é que eu faço para ter, pastor? Sabe como você faz? Não falando com Ele. Sabe como você faz para ter comunhão com Deus? Não venha para os cultos, não o adore. Ô, irmãos, para mim ter comunhão com a minha esposa, eu tenho que toda hora estar conversando com ela, se relacionando com ela. Para mim ter comunhão com os meus amigos, tenho que conversar com eles. Chegar lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Se eu chego, entro e saio. E agora, irmãos, você passa o dia inteiro, ou até mais,
sem falar com Deus. E aí, como é que tá? Hein? Comece, irmãos, é simples. Comece a conversar com Deus. A toda hora, a todo instante, vá conversando com Ele. Como aqueles dois lá no caminho de Emaús. Eles estavam ali conversando, Jesus chegou com ele e começou aquela conversa. Depois ele só, por isso que a hora que ele conversava, falava, o meu coração ardia. Olha que Deus, irmão, você entender que Ele está com você aonde você estiver. Nós lá no trabalho, se você ficar lá, você é mandado embora. Mas Senhor, eu te amo. Tu és maravilhoso, Senhor. Como é bom sentir a tua presença. Olha aí. É isso, irmãos. Tem pessoas que acham assim, Deus quer que você vá lá, suba no monte, fique lá 40 dias, 40 noites, que nem Moisés ficou. Irmãos, isso é propósito, cara. Deus, o que Ele quer é você diário, a cada instante, a cada momento. Opa, Senhor, segura agora as minhas mãos, me ajuda. É essa comunhão, irmãos, que Jesus Cristo restaurou para mim e para você ali na cruz. E como é que depois de restaurar ainda você não aproveita? Depois de restaurar tudo que Jesus suportou para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Reconciliados para quem, irmãos? Para você não conversar com Ele, para você viver longe dEle, para você tocar a presença de Deus por qualquer coisa. Não, irmãos. Oh, Senhor Jesus, como te dou graça. Me tornei novamente amigo de Deus. E ter um amigo como Deus, irmãos, nunca vai lhe faltar nada. Não é assim que a gente diz no mundo? Rapaz, tem um amigão ali que, olha, ele nunca vai me deixar na mão. Deixa, porque é carne. Ou de repente, a hora que ele ia ajudar, morre. É carne. Mas esse Deus aqui, Ele vai estar com você pronto. É só você conversar com Ele. Comece, vamos a partir de hoje, irmãos. Comece a fazer essa experiência. Comece a toda hora, a todo instante, falar com Ele. Comece a glorificar a Ele. Oh, seu glória sejam dadas a ti. Você vai ver que a sua comunhão, a sua intimidade. Marque um momento também, irmãos. É muito importante. Deus, Ele sempre trabalhava com dias, datas, tem umas festas que fez, na variação do dia. Marque uma hora que dá para você, opa, esses minutos aqui eu vou falar com Deus. É eu e Deus. E aí você começa ali, Senhor, me ajude, me socorre, preciso de uma bênção. Abençoa meu marido, minha esposa, meus filhos, abençoa meus amigos, visita, e vá conversando. Essa comunhão, irmãos, que ela precisa voltar para a igreja. Os irmãos, a Bíblia fala que no início da igreja eles estavam sempre o quê? Reunidos e unidos no partir e na comunhão. No partir do pão e na comunhão. Sempre estavam ali, irmãos, entendendo que nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Estavam sempre em oração, falando com Deus, irmãos. E não é uma reza, é uma conversa. Converse com Deus. Olha lá, a irmã aqui simplesmente, ô Senhor, olha aí. É Deus assim, quando quiser lembrar o que Jesus falou, escute, como é que eu vou abençoar se você não pede? Aí ele vem e fala, aquele que pede recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Como é que Deus vai abençoar se você não conversa com Ele? Peça. Aí vem Jesus e fala, escute, mais ainda, peça o que você quiser em meu nome. Deus vai fazer. Então, irmãos, é porque está faltando essa comunhão, essa intimidade com Deus. Essa comunhão, essa intimidade, irmãos, ela é tão maravilhosa que o apóstolo Paulo, tantos outros, uma vez disse, viu, o apóstolo Paulo estava doente. Por que ele não orou por ele mesmo, para ele ser curado? Curou tantas pessoas, a sombra dele curava. Ele tinha tanta intimidade, que ele sabia o quê? Que ele já estava perto do fim. Olha que gostoso, irmãos. Olha a intimidade que Moisés também teve. Quando Deus quis falar, Moisés, não vou mais ser povo obstinado. Moisés falou, não, Senhor,
Eu não deixei todo o Egito. Eu não deixei toda aquela riqueza. Eu não deixei aquele trono para anjo andar do meu lado. Eu deixei tudo aquilo por causa da tua presença. Se o Senhor não for mais comigo, daqui eu não saio. Olha a intimidade que ele tinha com Deus. Tanto é que chegou na hora de partir, Deus pegou e levou Moisés no alto do monte. Falou assim: Moisés, veja aquela terra ali. Aquela ali você não vai entrar. Viu? É na terra terrena. Mas Deus levou ele no aconchego do céu. Enoque. O que Enoque fez para ser trasladado? Andou com Deus. Olha que versículo tão simples. Hein, Igor? Como era o nome desse que andou com Deus? Como era o nome? Como? Enoque. Enoque andou com Deus, portanto, para Deus, assim o tomou. Deus o tomou para si. Olha, era tipo assim, Enoque, né? Olha, é tipo assim, Deus falou: Enoque, vai ser o seguinte, desculpa, mas enquanto você está nessa terra, quando você dorme, quando você está nessa terra, você está cansado, eu quero você toda hora junto comigo, conversando. Vem aqui, suba comigo. Olha a intimidade, irmãos. Está entendendo? E a igreja hoje, como é que está? Como é que está a sua intimidade com Deus? Seja sincero, irmãos. Nós precisamos sempre estar nos cobrando, irmãos. Essa carne aqui é só através de guerra, luta, irmão. Se você não lutar para você levantar cedo, se você não lutar para ir fazer uma academia, se você não lutar para fazer almoço, é guerra, irmãos. Você deixar a carnona, não quer. Você não vê aquele lugar da criançada que não entenderam isso, aquilo. Você pede a carne, tá louca? Não adianta essa vida, a comida não vai vir na minha boca, a água não vai vir, eu tenho que levantar, tenho que fazer tudo. É trabalhoso por causa do pecado, por isso que Deus disse com o suor. Mas e com Deus, irmãos? Você tem que lutar. Como o apóstolo Paulo dizia, eu luto contra essa minha carne, é uma guerra. Ela não quer servir a Deus, mas eu subjugo ela. Porque eu tenho comunhão com Deus, eu tenho intimidade com Deus. Então, irmãos, eu quero que cada um aqui observe bem isso. Olha, vou estar encerrando, preste bem atenção agora. É muito sério isso. Porque Jesus está prestes a vir buscar a igreja. Está muito perto. Olha que eu vejo aquelas guerras ali, irmãos, em Israel, é por ali, é os judeus, isso. Eu já falei, eita, Jesus já está. É só o pai falar, puf, vai. Só que muitos que se acham crentes, mas não são. Porque acham que só porque, eu recebi a Jesus, mas não quer ter intimidade com Deus, então você não compreendeu o porquê. É isso que as pessoas precisam. Você aceita Jesus? Lógico que aceita. Direto eu vejo. O meu pai ele sempre foi até muito crítico nessa respeito, a hora de convidar as pessoas. Quem quer aceitar Jesus? Se mesmo as pessoas ficam ali, retocando. Alguns vêm, assim, mas escuta, precisa entender, escuta, agora em diante, você foi reconciliado com Deus. Então você tem que começar agora a ter uma intimidade com Ele. Ver que é prazeroso estar na presença de Deus. Como é o salmista que diz, é melhor estar na presença do Senhor do que em outros lugares 1000. É melhor do que estar em outros lugares 1000, é estar na presença. Porque a comunhão de Deus é tudo. O salmista não foi aquele Senhor, pode tirar tudo. Tire tudo que o Senhor quiser. Só não retires de mim o teu Espírito. A comunhão com Ele. Então eu quero que você olhe. Se você não está tendo essa comunhão, se você passa o dia todo e não fala com Deus, tem algo errado.
tem algo errado. Entendeu, Igor? Converse com Deus. Fale com Deus. Que daí você vai tendo intimidade. Na hora que Jesus vier, você vai ouvir as trombetas soarem. Amém, irmãos? Vamos andar de mãos dadas com esse